Estou batendo um papo com o professor Nilson Euclides, analista e cientista político, autor do livro Um Governo na Floresta, Política, Mito e História no Acre Contemporâneo. Professor, um jornal local publicou uma pesquisa que também traz uma avaliação muito positiva do prefeito Raimundo Angelim, que flutua aí com a avaliação de regular, boa e ótima, com 75% de aprovação popular. É uma boa aprovação, haja vista que o prefeito chegou até a ser culpado por algumas lideranças da Frente Popular como dos responsáveis pela derrota da Frente em Rio Branco? Qualquer avaliação do penúltimo ano de administração, acima de 40%, ela tem que ser encarada com uma avaliação extremamente positiva. Né? O prefeito deve comemorar, sim, sem dúvida. É claro que a gente está aí 1 ano e meio das próximas eleições, então até lá a oposição deve acirrar um pouco mais o debate, quer dizer, são outros elementos que vão compor a agenda política do prefeito. Eu acredito que se ele permanecer com essa avaliação nos próximos meses, aí, ele tem tudo para terminar a gestão dele bem avaliado. Como nós falamos, o prefeito Angelim, inclusive, nos informou hoje, através de sua assessoria, que colocou o seu gabinete ali no Parque de Exposições, professor Nilson, para acompanhar de perto o trabalho da equipe da Defesa Civil no auxílio às pessoas desabrigadas em Rio Branco. São mais de 1.000 pessoas desabrigadas com a enchente do Rio Acre. Avaliação do governo Dilma Rousseff, professor. Pesquisa CNI e Ibope, divulgada no início deste mês, aponta o índice de aprovação da popularidade do governo da Dilma Rousseff, da presidente Dilma. 56% consideram ótimo ou bom o seu governo, o início do governo. 27% regular, 5% péssimo ou ruim e 11% não quiseram ou não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.002 eleitores acima de 16 anos em 141 municípios do Brasil. A população, professor, aprovou a política de educação da presidente Dilma. No entanto, a área de saúde do governo foi criticada, foi reprovada. A educação obteve uma aprovação de 52% pelos entrevistados e a saúde foi reprovada por 53% das pessoas ouvidas pela pesquisa CNI e Ibope. O levantamento também avaliou 9 áreas do governo. O presidente Dilma também começa com uma avaliação muito positiva, se comparada ao próprio presidente Lula. Mas novamente a gente vai entrar naquela coisa dos 100 dias. Muito cedo, a presidente Dilma, ninguém mais do que ela, está colhendo, na verdade, a avaliação positiva do governo Lula no último mês de governo. Se você perceber os indicadores, eles quase que se repetem. Como nós não tivemos a presidente não foi colocada à prova, né? Ela tá fazendo nem pelo Congresso ainda. Nem pelo Congresso. Né? A primeira grande experiência no Congresso, ela passou muito bem. Salário mínimo, venceu. Aprovado com grande maioria. Agora começa, a partir desse final do primeiro semestre, ela foi agora fazer a viagem à China, quer dizer, começa uma articulação. Aí sim a gente vai poder medir. O que a gente pode verificar é que há uma mudança de postura em relação ao chefe do Executivo. Se a gente comparar o presidente Lula, por exemplo, a relação dela com a imprensa, ela é uma pessoa muito mais dada ao gabinete, né, também a demandar as ações governamentais, e isso tem até dificultado, inclusive, a cobertura da imprensa, que está acostumada com o presidente Lula sempre aparecendo, sempre falando nos eventos. Então, a imprensa tem sentido um pouco falta dessa presença da figura do chefe do Executivo nesses eventos. Eu avalio como positivo esse posicionamento. Eu acho que o governo ele tem que ser um governo não só de uma pessoa, né? Ser um governo de uma equipe. A presidente Dilma e a equipe econômica tomaram algumas medidas impopulares. O aumento do IOF, aumento de alguns impostos, revisão de algumas alíquotas, taxa Selic, enfim. E por isso, na pesquisa, o próprio cidadão brasileiro não concorda, não aprovou essa política com relação à questão tributária. Nós temos aqui, inclusive, um dos dados, está aqui. A política de impostos também foi reprovada pela maioria da população. Neste item, o percentual de desaprovação aumenta com a renda familiar do entrevistado. É normal, num primeiro ano de governo, se contingenciar o orçamento e aumentar imposto para pagar a conta? Se ela não fizer isso agora, vai fazer no último ano de governo? Não pode.
ela tem que fazer agora. Que ela tá medidas impopulares no primeiro ano. Sempre, isso é prático. Você tem que começar... Se Maquiavel fosse escrever o Príncipe, ele colocava isso já também. Não é verdade? O Maquiavel que diz isso mesmo. Ele diz, olha, primeiro, a maldade você tem que fazer de uma vez só. Agora, a bondade ela tem que ser a conta-gotas. Dose homeopática. Exatamente. Então, a presidente Dilma já tem que tomar. A questão, eu acho que o grande problema do governo dela, talvez para esse ano, a gente vai ter que acompanhar isso mais direito, é a questão da inflação. Então, essas medidas impopulares, essa questão da tributação, tributação a classe média ela sempre vai chiar. Né? O imposto é uma coisa que incomoda principalmente a classe média. A classe de ganhos um pouco mais tímidos, elas normalmente não têm um pouco essa percepção. Então, isso é muito natural que as pessoas até desaprovem. Nenhum governo que faz essa investida com relação ao imposto, ele é visto como uma coisa extrema. A menos que o país esteja passando por um momento de muita dificuldade, que não é o caso do Brasil, essas medidas são normalmente impopulares mesmo. Segurança. Metade dos entrevistados não aprovou as políticas de segurança pública. Dilma precisa realizar alguma ação mais até midiática para dar uma resposta, assim como foi o governo do Rio de Janeiro, na ocupação dos morros do Alemão, Complexo do Alemão, ali Vila Cruzeiro. Dilma precisa de uma ação midiática para chamar a atenção da opinião pública? Olha, das três áreas que são mais delicadas, segurança, saúde e educação, a educação é a única que o governo federal consegue centralizar e fazer com que as políticas cheguem na ponta. Segurança e saúde é um problema, porque você tem que contar com os estados e a prefeitura. O governo federal sozinho não consegue levar avante. A questão da saúde, por exemplo, ela depende muito mais do gestor estadual, é a questão da segurança, principalmente, que você tem a Polícia Militar e a Polícia Civil, que são os dois braços fortes da segurança pública, que quem é o encarregado, quem é o gestor? É o governo do estado. Então, o governo federal pode passar recurso, ele pode ter programa, mas se ele não tiver o apoio efetivo dessas autoridades locais, no gerenciamento desses recursos e até no planejamento estratégico dessa política, você tem problemas. É o que acontece no Brasil. A saúde e a questão da violência, da segurança pública, é sempre o problema que vem à baila para o governo federal. Por mais que o governo federal invista, que ele repasse, se ele não tiver lá depende demais do governo e algumas ações das prefeituras. E essa atuação, essa relação com o parlamento? Dilma não cedeu às primeiras tentativas de chantagem, de pressão por parte de aliados, até mesmo do próprio PMDB. Dilma age bem dessa maneira, numa postura mais rígida com relação a essa relação com os partidos? Eu vou repetir uma análise que eu vi na internet de um outro cientista político, eu não lembro o nome dele agora, mas que ele diz assim, quando ela era chefe do gabinete civil, ela que dava o puxão de orelha. O presidente Lula mandava ela fazer. Agora ela delega esse puxão de orelha. E aí eu acho que é interessante, com essa articulação que ela está fazendo com o parlamento, ela está fazendo um pouco diferente do presidente Lula. O presidente Lula ia ele diretamente conversar com as lideranças, ela não, ela delega poderes aos ministros, aos seus assessores mais diretos para fazer essa interlocução com o parlamento. Com isso ela preserva, ela como chefe do executivo, e faz com que as coisas, né, possam fluir um pouco mais natural, não fica aquela coisa porque é presidente, a presidente é isso, então. E até eu acho que está por trás disso, tem uma estratégia dela também, quebrar um pouco aquela imagem de turrona, né? Eu acho que isso alguém deve ter recomendado, quer dizer, por trás disso há sempre uma estratégia, né, de imagem, e eu acho que ela está indo bem nesse sentido, eu acho interessante. Agora uma pergunta mais do campo subjetivo, professor. O povo brasileiro tinha uma complacência muito grande com o presidente Lula. Haja visto os escândalos do Mensalão, os escândalos do governo Lula, que o povo praticamente passou em branco. A popularidade de Lula não foi, digamos, diminuída com relação a esses escândalos. Claro que há uma mexida aqui e ali. O povo vai ser tão paciente como foi com Lula, com a Dilma, caso explodam escândalos? Se a economia for bem, eu acredito que há uma certa tolerância. Lula só foi preservado e ultrapassou aquelas tempestades na época áurea do Mensalão, porque em seguida a economia se equilibrou e o Brasil foi bem economicamente, as pessoas passaram a ganhar um pouco mais, a consumir um pouco mais. Então isso ajudou. É claro que aí tem o carisma do presidente, isso não se discute. A Dilma não tem o mesmo carisma, mas ela tem toda a oportunidade de construir também uma imagem própria. E se a economia for bem, eu acredito que essa tolerância que a população possa ter... Com a corrupção?
Não vou dizer como a corrupção, né? A população não é tolerante. É um erro a gente pensar que o povo é tolerante com a corrupção. A lei da ficha limpa está aí para mostrar isso. O povo não é tolerante com a corrupção. O que pode haver é o seguinte, o povo mede um pouco essa coisa. Até ponto o presidente da República é responsável por tudo que ocorre, né? Algumas coisas é responsabilidade direta, assim, outras não. Quer dizer, a máquina pública é gigantesca, né? E o povo tem um pouco dessa percepção também. O problema de corrupção também, ele é muito distribuído, né? Ele não está concentrado num ponto aqui dentro do governo. A OAB decidiu ontem que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal uma definição sobre a aplicação da lei da ficha limpa para as eleições municipais do ano que vem. A entidade anunciou que vai entrar com uma ação na Corte para evitar dúvidas sobre quem poderá se candidatar. A OAB já preocupada com alguma possível manobra para que a lei da ficha limpa não se aplique às eleições do ano que vem. Como é que o senhor avalia essa questão da decisão do Supremo pela não validade da lei para as eleições passadas e o daqui para frente? Eu acho que a decisão do Supremo, do ponto de vista constitucional, até onde eu sei, foi correta. A aplicação não pode ser... Feria o princípio da anualidade. Exatamente. Agora, eu espero, sinceramente eu aguardo, que para as próximas eleições a gente não passe pelo processo eleitoral com essa insegurança. Quer dizer, o eleitor está votando sem saber se o candidato... Eu acredito que a justiça brasileira, a nossa Corte Suprema, deverá fazer os encaminhamentos necessários para que a gente possa entrar dentro do processo eleitoral sem nenhuma dúvida de quem pode ser votado e quem pode assumir. Eu acredito nisso. Eu espero, sinceramente, que não ocorra nenhuma manobra, até por conta do tempo que a gente tem até a deflagração do processo eleitoral do ano que vem. Gente, eu conversei aqui com o professor Nilson Euclides, analista e cientista político, autor do livro Um Governo na Floresta, Política, Mito e História no Acre Contemporâneo. Professor, muito obrigado pela sua vinda, viu? Um prazer sempre estar aqui com você, Alain. Nosso colega Rutenberg Crispim mandou um abraço para o senhor também. Manda um abraço para ele também. Vamos ver se da próxima vez ele está aqui para ele fazer vamos estar junto aqui. Um bate-papo. Com certeza. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.